Olá, meus amados, minhas amadas, seres cósmicos. Já pensou se a humanidade hoje está vivendo os últimos capítulos de uma contagem regressiva? E se tudo o que está acontecendo no mundo hoje, as guerras, as tensões políticas, as crises globais, fizer parte de algo muito, mas muito maior do que nós imaginamos? Existe uma profecia que atravessou agora décadas, feita por um dos nomes mais conhecidos do espiritismo brasileiro, que fala justamente sobre isso, uma possível terceira guerra mundial e uma data limite para que ela acontecesse ou não. Hoje nós vamos mergulhar fundo nesse tema que acaba por misturar espiritualidade, história, geopolítica e o destino da humanidade. A chamada data limite de Chico Xavier e Emmanuel e a possibilidade de uma terceira e definitiva guerra. Antes de qualquer conclusão precipitada, é muito importante entender quem foi a figura, a personalidade de Chico Xavier e por que as palavras dele continuam ecoando até os dias de hoje. Chico Xavier foi um dos maiores médiuns brasileiros, amplamente respeitado, conhecido muito por suas psicografias e pela sua postura humilde. Ao longo de sua vida, ele publicou centenas e centenas de livros, atribuídos a espíritos, ajudando assim milhares de pessoas, e se tornou uma figura central do espiritismo brasileiro. Mas entre tantas mensagens e obras, uma entrevista específica ganhou muito destaque depois de sua morte. Em 1971, Chico Xavier participou de uma sabatina histórica no programa Pinga Fogo da extinta TV Tupi. Ali, em meio de perguntas de sabatina sobre espiritualidade, ele acaba por trazer informações que só seriam compreendidas plenamente muitos anos depois. Segundo o que foi relatado, a humanidade ela teria recebido uma espécie de prazo, uma data limite. Se não houvesse uma terceira guerra mundial, até determinado período, a Terra entraria em uma nova fase de evolução espiritual e tecnológica. Caso contrário, o planeta teria que enfrentar consequências devastadoras. Segundo relatos associados às palavras de Chico Xavier, essa data ela estaria relacionada aos 50 anos após a chegada do homem à Lua, que foi em 20 de julho de 1969, durante a missão Apolo 11, onde no mais alto degrau dos seres cósmicos houve uma reunião nesse dia para definir o destino do nosso planeta. E por intercessão do Cristo cósmico foi nos dado uma moratória de 50 anos terrestres, para que a humanidade ainda longe, muito longe da perfeição, atingisse ao menos um grau de tendência ao bem. Ou seja, o prazo simbólico se encerrou em 20 de julho de 2019. A lógica espiritual por trás de tudo isso seria a seguinte: a ida do homem à Lua representou um marco gigantesco para toda a humanidade. Acaba por ser uma demonstração de avanço científico e união global. A partir daquele momento, teríamos 50 anos para provar que nós poderíamos resolver nossos conflitos sem uma guerra nuclear e de proporções mundiais. Se a guerra nuclear ela acontecer nesse período, a própria força da Mãe Terra vai se encarregar da humanidade, através de tsunamis, terremotos, enfim. Agora para e pensa, 1969 até 2019. E o mundo acabou por enfrentar nesses 50 anos crises, guerras regionais, ameaças nucleares, Guerra Fria, terrorismo, tensões entre grandes potências da humanidade, mas nenhuma terceira guerra mundial oficial ainda não tinha sido declarada. E aqui o assunto começa a ficar um pouco mais inquietante quando olhamos para o nosso cenário atual. Nos últimos anos, as tensões entre Estados Unidos, Israel e Irã reacenderam um dos pontos mais sensíveis do planeta, o Oriente Médio. Ataques indiretos, confrontos por meios de aliados regionais, ameaças públicas, movimentações militares estratégicas e episódios, enfim, de retaliação elevaram, sim, o medo de um conflito de grandes proporções. Os Estados Unidos, historicamente aliado de Israel, têm atuado politicamente, militarmente na região. Israel, por sua vez, vê o avanço do programa nuclear iraniano como uma grande ameaça direta à sua existência e, na verdade, na existência planetária. Já o Irã acusa tanto os Estados Unidos quanto Israel de interferência, sanções econômicas e ações militares indiretas contra os seus interesses. A pergunta que ecoa em nossos bastidores da geopolítica é simples e assustadora. E se um erro de cálculo acontecer? E se um ataque pontual
desencadear uma reação em cadeia. Não será isso que esteja acontecendo nesse exato momento? Em um mundo onde alianças militares se entrelaçam, este confronto direto entre grandes nações poderia rapidamente envolver outras potências globais. Quando pensamos na ideia da Terceira Guerra Mundial, muitas vezes nós imaginamos um evento único, declarado oficialmente. Mas se essa guerra planetária começasse exatamente assim, por meio de tensões regionais que pouco a pouco arrastam o mundo inteiro para dentro de um conflito muito maior. Então, após 2019, o mundo não entrou exatamente em um cenário da paz absoluta. Pelo contrário, nós tivemos uma pandemia global que acabou por paralisar o nosso planeta. Conflitos armados continuam acontecendo, tensões entre grandes potências estão aí aumentando a cada dia e o medo de uma guerra nuclear, ela volta a ser discutido com muito mais frequência. E o eixo Estados Unidos, Israel e Irã se tornou um dos pontos hoje mais observados pelos analistas internacionais. Então, será que a data limite de Chico realmente passou? Ou estamos agora vivenciando apenas uma fase decisiva dessa transição? Alguns estudiosos espíritas acabam por interpretar que, ao não termos entrado em uma guerra nuclear global até julho de 2019, a humanidade teria evitado o pior cenário. Em troca, nós estaríamos vivendo agora um período de transição planetária, uma fase de provas intensas, mas também de grandes avanços. Essa visão sugere que o nosso planeta ele estaria passando de um simples estágio agora de expiação e prova para aquele estágio dito de regeneração. Mas o que isso aí significa na prática? Significa que os conflitos ainda existirão, crises ainda acontecerão, no entanto, haveria uma mudança gradual na consciência coletiva da humanidade. Muito mais empatia, muito mais responsabilidade social, muito mais busca por justiça e equilíbrio. Então, se nós observarmos com atenção, vamos ver movimentos globais por direitos humanos, vamos ver avanços tecnológicos aceleradíssimos, um maior acesso à informação e uma geração de ser mais questionadora. Ao mesmo tempo, nós vemos o quê? Polarização política, radicalismo, desigualdades gritantes e disputas geopolíticas cada vez mais tensas. É quase como se duas forças estivessem atuando simultaneamente. Uma força puxando para a destruição e outra força puxando para a evolução. Então acaba por surgir novamente uma pergunta inevitável. Estamos realmente longe de uma terceira guerra mundial? O conflito envolvendo hoje Estados Unidos, Israel e Irã mostra como o equilíbrio global é muito frágil. Uma decisão estratégica mal calculada, um ataque retaliatório desproporcional ou até mesmo um incidente inesperado, eles podem alterar drasticamente o cenário internacional. E diferente do século passado, hoje as consequências elas seriam amplificadas por armas de alta precisão, tecnologia avançada e interdependência econômica global. Por outro lado, nunca houve tanto interesse econômico e diplomático na manutenção da estabilidade global. Uma guerra mundial hoje, gente, não significaria apenas uma disputa territorial por petróleo. Ela poderia significar um colapso econômico mundial, destruições ambientais em larga escala, impactos irreversíveis para a nossa civilização. E voltando agora à data limite, muitos interpretam que a mensagem não era sobre prever o futuro com precisão matemática, mas sobre uma responsabilidade coletiva. Não se trata de adivinhar um dia específico, mas de alertar sobre o rumo da humanidade. A ideia central de Chico seria simples e poderosa. O destino da Terra não está escrito em pedra, ele depende da nossa escolha, da escolha humana. Se pensarmos sob essa perspectiva, a profecia ela deixa de ser uma previsão apocalíptica e se torna um grande chamado à nossa consciência. A humanidade teria recebido oportunidades sucessivas para aprender com os seus próprios erros. A Segunda Guerra Mundial foi um grande trauma coletivo, gigantesco. A ameaça nuclear da Guerra Fria colocou o nosso planeta à beira do abismo quantas vezes. E agora sim, ao observarmos essas tensões com as que se envolveram Estados Unidos, Israel e Irã, percebemos o risco novamente. Percebemos que ele nunca desapareceu completamente. Mas se a Terceira Guerra também não vier nesse formato
que estamos imaginando e observando. E se ela não for apenas uma guerra tradicional, apenas com soldados em trincheiras e bombas explodindo para todo lado? Alguns analistas falam sobre guerras híbridas, sobre guerras cibernéticas, disputas econômicas, guerras de informações, conflitos invisíveis que acontecem nas redes do sistema financeiro e infraestrutura digitais. Nesse cenário, a guerra já estaria acontecendo, mas de uma maneira diferente também. Isso nos leva à reflexão ainda mais profunda. O conceito da guerra mudou e estamos apenas, nesse momento, observando a guerra tradicional atual. Hoje, um ataque cibernético ele pode paralisar hospitais, uma crise econômica pode destruir grandes nações, uma escalada no Oriente Médio pode afetar o preço do petróleo no mundo inteiro. Tudo está interligado, independentemente da crença pessoal de cada um. Então a narrativa da data limite nos força a olhar para dentro. O que nós estamos fazendo como sociedade? Estamos alimentando discursos de ódio ou promovendo um bom diálogo? Estamos investindo em armas ou em educação? Estamos buscando soluções diplomáticas ou estamos provocando os novos conflitos? Talvez a verdadeira Terceira Guerra Mundial seja também uma guerra interior entre o egoísmo e a solidariedade, entre a destruição e a construção. E Chico Xavier sempre enfatizando a importância da nossa reforma interior. A mudança do mundo começaria dentro de cada indivíduo. Pode parecer simples demais diante de questões geopolíticas dessas dimensões aí gigantescas, mas toda grande transformação ela começa pelas pequenas decisões e escolhas. Quando pensamos no cenário atual, especialmente nas tensões de hoje envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, é impossível nós ignorarmos a sensação de instabilidade. A qualquer momento tudo isso pode escalar. E é justamente essa imprevisibilidade que acaba por manter um sistema tão urgente. Mas também existem sinais de esperanças, de cooperações científicas internacionais, as curas que eu tenho acompanhado de perto de diversas doenças sendo promovidas, movimentos globais de paz, a diplomacia ainda ativa entre as nações, a tecnologia se conectando, pessoas de culturas diferentes, como nunca antes. Então a pergunta que fica é: nós estamos caminhando para uma guerra mundial nuclear ou para uma nova etapa consciencial? Talvez a resposta não seja apenas nas decisões de líderes mundiais, mas na soma das escolhas de bilhões e bilhões de pessoas. Então a data limite ela pode ter sido menos um cronômetro e muito mais um espelho, um reflexo de que todos nós somos capazes de fazer quando pressionado pelo medo ou motivados pela grande esperança. E você acredita que nós estamos dentro realmente hoje de uma terceira guerra mundial? A guerra instalada hoje entre Estados Unidos e Irã e Israel pode ser um estopim muito maior, ou estamos vivendo uma transição para um mundo muito mais equilibrado e feliz? Se esse tema fez você refletir, deixa aqui o teu comentário que eu quero saber de verdade a tua opinião. Você acredita na data limite de Chico Xavier e Emmanuel? Acha que nós já passamos pelo maior perigo ou que ele ainda está por vir? Curta nosso vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo que provoca uma reflexão profunda sobre o nosso tempo, sobre o nosso estado de espírito. Inscreva-se no nosso canal para continuar explorando temas que vão misturando espiritualidade, um pouco de geopolítica e atualidade de uma forma que faz você pensar além das manchetes. Compartilhe o nosso vídeo com alguém que também gosta desse conteúdo, que gosta de questionar o rumo da nossa humanidade. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço no coração, grandes seres cósmicos.